T-News. 7h33, estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado do Paraná, aliás, para Curitiba, região metropolitana e algumas praças do interior que permanecem nos acompanhando essa reta final do nosso programa. E também você que participa pelas nossas redes sociais, nos nossos canais no YouTube, no Facebook, hashtag T-News no ar. Você pode também mandar perguntas, informações aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Porque agora nós temos um tema muito legal para tratar aqui no programa, que é sobre planejamento financeiro. Ontem a gente falou aqui com você sobre o planejamento de carreira, e foi muito legal o papo, porque a gente tem uma ideia do como a gente pode se organizar para uma recolocação profissional, como fazer isso de forma adequada e tudo mais. E hoje é mais ou menos uma sequência daquele papo que a gente teve ontem. Como que a gente pode também planejar a nossa vida financeiramente, para a gente não passar tanto aperto. Estamos num começo de ano para muita gente, né? O ano começando agora, depois do carnaval. A gente sempre faz algumas resoluções toda a vez que o ano começa. Ah, eu vou guardar mais dinheiro, eu vou parar de gastar com isso, com aquilo. Eu quero me organizar melhor financeiramente, eu quero fazer o dinheiro trabalhar por mim, aplicar melhor o dinheiro. Mas o ano vai passando e a gente parece que não consegue fazer isso de forma adequada. E todo fim de mês é sempre uma tortura para muita gente. Por isso que hoje eu trouxe aqui a Ângela O sobrenome dela eu sempre me bato, gente. Desculpa, Ângela. Imagina. Chukoski. Acertei Isso, agora. Acertou. Ângela Chukoski, que é planejadora financeira. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Desculpe essa nossa falha. Imagina. Aliás, o seu sobrenome polonês. É polonês, né? A verdade é que eles dizem Chukoski. que seria Surovski, mas a gente fala aqui Chukoski, então não sei. Né? Deve ter gente que fala Chuchovski pra você também, né? Porque tem dois sai CHs de tudo, sai de tudo. Vai. Ângela Chukoski. Chukoski, planejadora financeira. Perdão, no rádio, na TV, eu já entrevistei a Ângela na TV, na Band, uma matéria sobre planejamento, sobre endividamento também, né? Como que as pessoas podem melhorar a sua vida. Isso. E, enfim, a Ângela tem um astral super legal e ela fala muito bem sobre essa questão. Primeiro, Ângela, vamos pensar no nosso bolso, né? Começo de ano a gente já tá tentando livrar um pouco daquilo que a gente gastou. Tem gente ainda pagando a festa de Ano Novo e de Natal. Exatamente. Às Né? vezes a gente já chega se embolando no início do ano com as festas, com as férias, e aí esquece que tem aquelas despesas do início do ano, aquelas tais das sazonais que a gente chama, que são aquelas despesas que acontecem no nosso ano, de vez em quando, mas acontecem, e às vezes acontecem de uma vez só, ou então até posso optar por parcelar, mas normalmente, como elas acontecem eventualmente, assim, em momentos específicos do ano, e não são mensais, não são aquelas despesas fixas, a gente acaba esquecendo de colocar elas dentro do nosso orçamento, e dentro do nosso planejamento, e dentro de uma reserva, para que a gente comece o ano podendo arcar com elas de uma maneira um pouco mais tranquila. Geralmente, onde que está o erro no começo de ano de uma pessoa? É ela não ter noção do que ela tem de pagar, porque assim, a gente fala sempre, né? Já é quase que muito repetitivo isso, mas assim, a gente sempre sabe que janeiro tem IPVA, tem o IPTU que vem aí também, já tá vindo, enfim, para muita gente. Acho que é a partir de março, né? Se não me engano, Isso, IPTU, esse ano a partir de março. Então já tem você já vai receber uma pancada logo para você pagar. Quem tem filho tem material escolar. Eu tô Exato. cortando os pulsos já com material escolar, porque assim, eu paguei mais de 3 mil reais no Nossa, material escolar. É uma então, loucura, uma né? De loucura. livro e tal para comprar. Sim. Eu tenho 2 filhos, então é assim, é uma conta muito pesada. Isso. E o pessoal recebe o 13º em dezembro, olha aquele saldo um pouco maior e opa, o olho cresce, né? Exato. Talvez esse seja um erro, porque a gente esquece do que está por vir, né? Exato. Acho que não colocamos no papel. Realmente, acho que não paramos para pensar. Além disso, no fim do ano, normalmente muitas pessoas tiram férias e as férias acabam bagunçando, às vezes, um pouquinho o nosso orçamento. Por quê? Porque a gente recebe antecipadamente essas férias. E aí, chega no próximo mês, já recebeu aquilo que estava acostumado a receber relativo ao mês anterior. Então, isso também acaba bagunçando um pouco a vida financeira. Mas por quê? Porque a gente não parou para olhar e se planejar. Entender a nossa estrutura financeira, como é que ela funciona, né? Então, assim, quais os gastos que eu tenho mensalmente, de maneira fixa, que sempre acontecem? Quais aqueles gastos que acontecem sempre, mas que têm valores que variam
Então, aqueles às vezes são mais difíceis da gente identificar e detectar, porque eu sei quanto eu pago de condomínio, eu sei quanto eu pago de aluguel ou do meu financiamento do apartamento, né? A gente sabe quanto paga da mensalidade escolar. Então, essas são as chamadas despesas que a gente chama fixas. Tem valores fixos, acontecem sempre, eu já sei mais ou menos o valor delas. O que às vezes pega são as despesas variáveis, que são supermercado, às vezes a gasolina, que eu não sei bem quanto eu gasto, alimentação, o café, né, a saidinha no fim de semana. Então, aqueles valores que acabam variando, e isso acaba às vezes nos confundindo na hora de fazer esse controle. Então, a ideia é a gente sentar e parar uma vez só, para tentar organizar tudo de uma vez, ter uma noção da nossa estrutura financeira, ou seja, qual é o tamanho da nossa vida, né? Porque quando a gente fala de finanças, a gente está falando da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas preferências, da nossa forma de tomar decisões. Então, assim, a gente, quando faz um consumo ou decide por alguma coisa, tem a ver com a nossa decisão, tem a ver com o que a gente acha importante. Então, mais do que saber somar, diminuir, mexer com planilhas e ter essa noção lógica das coisas, que às vezes a gente alia muito, né? A parte financeira, a pessoa tem que ser muito lógica, tem que ser muito racional. A verdade é que não. A verdade é que a gente tem que observar mais os nossos comportamentos, porque é isso que vai acabar refletindo nos números lá na frente. Então a gente precisa entender como é que nós nos comportamos, para daí a gente entender como é que nós mudamos a nossa forma de se comportar. É interessante isso, né? A gente analisar a nossa vida mesmo, né? E isso repercute no nosso bolso. Isso, exatamente. É por aí, né? Tem a ver assim com que jeito eu gostaria de viver, né? Como é que é a minha estrutura de vida? Puxa, eu tenho, sei lá, diarista uma vez por semana, ou eu tenho uma pessoa que trabalha todo mês comigo. Como é que é esse meu estilo de vida? Eu como em casa, não como em casa? Como é que é isso? Né? Tem a ver... Até o modo que a pessoa vai no supermercado, acho que influencia, né? Porque tem muita gente que vai no supermercado e, nossa, ela vai pegando coisas e tal... Desperdiça muito alimento. Eu sou uma pessoa que eu fico louco da vida quando eu tenho que jogar comida fora, por exemplo, sabe? Sim, muito chato. Fica lá uma comida guardada na geladeira e eu vou jogar fora essa comida, me dói o coração. Porque, além de ser um desperdício do alimento em si, né? E tanta gente precisando. Exato. Mas é dinheiro jogado fora. Aqui é o teu dinheiro suado que você trabalha e tal. E aí chega no final do mês você... Meu Deus, eu só tenho R$100 na minha conta... Isso. E eu ainda tenho 5 dias antes de receber o meu salário. Eu acho que eu tô falando algo assim que atinge muita gente. Muito. E esses R$100 poderia ser uns 300, 400, 500, com um fôlegozinho um pouco melhor, se você não tivesse jogado tanta comida fora, né, na geladeira. Isso. Então eu tô dando um exemplo assim bem básico. Acho que é por aí, né, Angela? Eu acho que sim. É se planejar um pouco antes, assim, pensar, puxa, tá bom, então eu vou definir quantas vezes eu vou no mercado, ou como é que tem sido atualmente. A cada vez que eu vou ao mercado eu gasto quanto? Ah, tá bom. E aí começar a avaliar isso, né? A pensar como é que eu gostaria de me comportar. Então, será que eu tenho que ir toda semana? Ou qual é o jeito que funciona melhor para mim? E aí definir algumas metas, por exemplo. Puxa, eu vou gastar X reais desses gastos, esses variáveis, esses que são os mais difíceis de controlar. Porque, como eu falei, os fixos a gente já sabe. A gente pode criar e entender quais o bloquinho dos nossos gastos fixos e entender lá que eu gasto 4, 5 mil, 6 mil de gasto fixo. O resto são gastos variáveis que acontecem ali a cada semana. Então, para a gente pensar, às vezes o mês é muito grande para a gente pensar. Uhum. E aí quando chega no final do mês, você fala, ixi, já fui decidindo errado, já fui tomando decisões equivocadas. E aí você chega lá chateado no final do mês e aí aquele tempo passou muito grande, não deu tempo às vezes de consertar. Então o que eu digo? Às vezes ciclos menores, assim, ter sempre a oportunidade de recomeçar. Então, você poderia trabalhar com semanas. Então, pensar, puxa, qual é o valor da minha semanada? Seria o valor que eu vou me dar aqui para gastar por semana com o supermercado, com a alimentação, fora de casa, ou com outras coisas que eu vou gastar aqui que são variáveis. Puxa, eu vou definir aqui, vai ser, sei lá, R$800 por semana. E aí eu vou trabalhar dentro desses 800, o que vai caber ali dentro, o café, o supermercado, enfim. Para a gente ir tentando, de alguma maneira, antever as coisas. Porque o que é o planejamento financeiro e a organização financeira? É importante a gente olhar o que está acontecendo atualmente, né? Às vezes até é importante olhar para o passado e entender um pouco o nosso comportamento anterior, como é que foi. Mas, mais do que isso, é a gente olhar daqui para frente e pensar como é que eu gostaria de viver, como é que eu gostaria de agir daqui para frente. Então é isso, é pensar no futuro, é isso que é o planejamento, não ficar olhando só o passado. Tem gente que faz a velha história, a gente sempre cita aqui que um dos grandes, ou talvez o maior vilão das finanças seja o cartão de crédito, porque
muita gente não sabe usar o cartão. O problema não é o cartão. O cartão tá ali, é um benefício para você poder parcelar, poder pagar mês que vem, no vencimento da sua fatura, poder pegar uns pontos aí, né? Negócio para quem gosta de viajar, transformar em milhas, enfim, o cartão, ele é um benefício. Mas ele é um benefício que pode virar o vilão se você não usar direito. E essa história do parcelamento é que é muito complicado, porque a pessoa, como ela não vê o dinheiro cair na conta dela, ser debitado da conta dela naquele exato momento, como é o caso do cartão de débito, dá uma falsa sensação de que eu vou deixando para depois e daqui a pouco eu me viro. É aí que o bicho pega, né? Nossa, pega muito, Rodrigo. O que que acontece com o cartão? Na verdade, as administradoras de cartão são muito inteligentes, então elas sabem mexer com a gente. Então, a questão dos pontos, do cashback, das milhas, tudo isso mexe com a nossa, nos instiga, né? Então, se eu tiver um padrão de gasto acima de X mil reais, eu não pago anuidade. E aí a gente se esforça, né, para chegar naquele teto para não pagar anuidade. A gente se esforça para consumir um pouco mais para ganhar milhas. Então, veja, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, quando a gente pensa em finanças, a gente não pensa de maneira racional. Por quê? Porque a gente não é racional, nós não somos seres racionais. Né? A experiência emocional se impõe no nosso dia a dia. Então, não é bem assim que a gente vai ter a racionalidade para tratar aquele cartão de crédito com total consciência. Não, nós não temos. Eu não tenho, você não tem, outras pessoas que trabalham com isso não têm, é difícil. Então, a gente tem que se proteger da gente mesmo. O cartão de crédito, o que é? Você tá postergando uma dívida que você deveria fazer agora. Então, assim, tem que saber usar com muita moderação o cartão de crédito, para realmente coisas que você pense que valham a pena, ou até investimentos. Eu sei que às vezes é difícil e a gente às vezes precisa usar o cartão de crédito, mas acontece que você posterga mesmo uma coisa que você deveria ter condições de comprar agora, ou então não deveria comprar. A verdade é que é essa, porque quando a gente parcela ou quando a gente usa o cartão de crédito, é como a gente tem a ideia de que a gente não está gastando. E a gente se perde no controle, até porque a fatura do cartão de crédito é muito complicada. Ela tem lá o saldo anterior, que você ainda não pagou. Daí ela tem as parcelas que às vezes aparecem, às vezes ainda não apareceram, as parcelas de compras parceladas que você fez. Então, assim, o saldo é confuso, né? A gente não entende bem qual é o saldo efetivo, quanto que eu já gastei, porque daí aparece o que eu já gastei. Aí você tem que clicar numa outra parte para ver os gastos, os últimos gastos, porque eles ainda não se somaram aos gastos já mais antigos da fatura, entende? Então, assim, é complexo. O cartão de crédito, na verdade, adiciona muita complexidade a organização financeira. E mexe com a questão da finitude do dinheiro, com a finitude dos recursos. E houve essa mudança recente agora, né? Que já foi aprovada, que os juros do cartão, num período de 1 ano, não podem passar de 100% do gasto inicial, né? Exatamente. Se eu estiver falando bobagem, você me corrija. Exatamente. E, assim, claro que isso é uma forma de você controlar e de você evitar que as pessoas realmente se endividem demais, mas ao mesmo tempo pode ser um gatilho muito prejudicial para muita gente, né? Também. Porque ela pensa, agora a coisa então melhorou tá mais muito. tranquila. Realmente, é que na verdade não melhorou muito, despiorou muito. Despiorou. Continuou muito ruim. Então veja, se eu gastei 100 e chegar no fim do ano eu ter que pagar 200, é muita coisa. Está dobrando o valor, ainda está dobrando. É que antigamente ia para mais 400%, ou seja, de 100 ia para 500 reais. Então veja, mudou muito, despiorou. Mas ainda é muito alto, ainda é um juro elevadíssimo, né? Então, assim, ainda temos que ter muita consciência, assim, e muita clareza do que é necessário mesmo, né? Das nossas possibilidades para não ter que ficar sofrendo depois com isso. Quem tem já uma dívida consolidada, a pessoa está ali, o banco está cobrando, a pessoa está no vermelho, já, né, tá usando já o seu limite do banco, e a pessoa começa a se desesperar porque ela não vê uma saída. Ela tem dívida com o banco, ela tem dívida com uma outra instituição financeira, ela contratou empréstimo. O que ela pode fazer primeiro? Porque a gente tem que analisar nessa hora, para tentar sair do sufoco, os juros que são menores, é mais ou menos por aí. Que estratégia que você diria? Para quem realmente está com uma situação mais complicada e quer dar uma respirada. O que eu diria? Uma coisa é a gente observar o custo da dívida, ou seja, os juros e todo esse custo efetivo total, no caso, qual que é a dívida mais cara que eu tenho. Outra é observar também, puxa, quais as parcelas, agora digamos que eu tenho um juro mais barato, mas eu só tenho talvez 1 ou 2 parcelas daquela dívida para quitar. Então, às vezes, aquilo nos traz um alívio grande de fechar uma dívida. Então, assim, são várias coisas que a gente analisa, não só o custo mesmo efetivo
total da dívida. Claro que isso é muito importante a gente observar. Mas a gente tem que olhar também a questão, puxa, é uma dívida controlada ou é uma dívida que não é controlada? Então, assim, o que é uma dívida controlada? Puxa, um financiamento, um empréstimo que eu sei a quantidade de parcelas que eu tenho para pagar e eu sei que elas não vão aumentando. O que é uma dívida não controlada? A dívida do cartão de crédito, a dívida do cheque especial. Eu não sei bem quanto eu estou devendo, eu não sei bem quanto eu tenho que pagar, aquilo vai crescendo de uma maneira absurda, além de ter um custo muito alto, né? Então, acho que algumas coisas a gente tem que avaliar. Antes da gente avaliar como é que nós vamos nos organizar para fazer essa quitação de dívidas ou ir aos poucos, né, retomando a nossa vida financeira, porque, na verdade, quando a gente entra num processo, às vezes, de endividamento, é um processo que já veio de muito tempo. Então, não é assim que a gente consegue resolver, às vezes, as coisas. Então, a gente vai aos poucos para que aquilo seja sustentável e eu não entre num novo endividamento de uma maneira pior. Então, antes de olhar a questão das dívidas, é a gente olhar como é que está estruturada a nossa vida financeira hoje, qual é o meu padrão de vida hoje, e entender, além do meu padrão de vida, ou seja, de pagar o que acontece na minha vida, ou seja, minha vida continua acontecendo além das dívidas, certo? Sim. As dívidas são aquelas coisas que Passado, são relacionadas ao passado, ao meu eu do passado, muitas vezes, né? Então, entender como é que a minha vida acontece hoje para entender quanto que sobra para eu poder ir pagando dessas dívidas. E aí a gente vai olhar e pensar, puxa, eu vou juntar essas dívidas e pegar um novo empréstimo? Ou eu vou fazer uma portabilidade de uma dívida numa instituição financeira que me ofereça condições melhores? Ou parcelas menores? Ou juros talvez um pouco menor? Então, aí a gente vai pensando em estratégias para ver como é que nós vamos fazer essa liquidação das dívidas, assim. Tem algumas alternativas, que é o Desenrola Brasil, né? Para alguns casos específicos aí, vale a pena a pessoa entrar no site, inclusive o site do gov.br/desenrola. Então, é um programa que foi criado pelo governo federal no ano passado, e que já é uma ajuda interessante, né, para muita gente que está. E algumas instituições financeiras participam, bancos participam desse programa do governo. E essa questão da negociação com os bancos é muito interessante, né? A gente tem um intervalinho, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, porque como que você pode, inclusive, negociar com o banco? Isso tem que ser firme com o banco, né? Sim. Que é uma ideia interessante. Não vá de primeira querendo pagar tudo que o banco está te cobrando. Você pode realmente negociar. Não, eu só tenho isso, vamos negociar, vamos parcelar essa minha dívida então. Que esse é o papel também do consumidor, né? Você exigir uma condição melhor para você negociar suas dívidas. Você tem esse direito e muitas instituições fazem até um programa de renegociação bem interessante para livrar você desse problema. Daqui a pouco a gente explica mais sobre isso, a gente tem um intervalinho. Voltamos já. Se você tem perguntas, aproveite, hein, na nossa reta final aqui para fazer para Ângela explicar e tirar a sua dúvida, tá bom? É a Ângela Schukowski. Acertei! Ângela Schukowski, a nossa convidada de hoje. Intervalinho, voltamos já. T-News. 7h53, já estamos de volta com o T-News. Nossa convidada hoje é a Ângela Schukowski, planejadora financeira, que está dando dicas pra gente melhorar o nosso bolso nesse ano, né? Ângela, a gente falou um pouco sobre essa questão do endividamento e tudo mais, e tem esse papel da negociação que eu falei no bloco anterior, chamando já pra agora, né? Que é um papel muito interessante que tem a pessoa que está endividada. Primeiro, ela não se desesperar totalmente, mas ela tem a noção de que ela tem o controle da rédea da vida dela, né, como você estava falando, e ela tem também um poder de negociação importante, né? Sim. Acho que é importante, bem, você falou, às vezes é difícil de não se desesperar, porque às vezes, num momento, às vezes, de escassez e de muita pressão, é difícil a gente conseguir ter essa clareza, então acho que é importante também conversar com alguém, chamar alguém da tua confiança, às vezes um amigo ou um profissional que evite julgamentos, até porque é difícil falar sobre isso. Quando a pessoa está endividada, ela pensa que é um endividado. E ela se sente mal mesmo, ela se sente mal. Mas, na verdade, ela está numa situação, às vezes, complicada e que não é só, vamos dizer assim, não é culpa dela, é culpa de todo um sistema, de um contexto que nós vivemos, econômico, político, social, enfim, né? São várias questões que envolvem aí. Então, primeiro passo é a pessoa não se sentir sozinha. Então, de repente, compartilhar isso com alguém, acho que é super importante. Outra é aquilo que a gente falou, olhar para a sua estrutura para ver se dentro da sua estrutura o que ela pode mexer,
né? Para que aquilo se torne mais fácil, até para que ela tenha mais condições de apresentar e de solicitar fazer essas renegociações. Puxa, que tipo de renegociação eu poderia fazer e que cabe aqui no meu orçamento, né? Tem que caber ali dentro do orçamento para que a vida continue girando, né? Essa importância da negociação junto às instituições financeiras é importante porque até no cartão de crédito, essa mudança do valor da taxa de juros, essa limitação veio do programa Desenrola, é uma das mudanças que foram trazidas por esse programa, e a própria portabilidade da dívida do cartão de crédito também. Foi uma possibilidade agora. Mas, além disso, existe a portabilidade das outras dívidas, né? Então, é importante você ir, sim, em outras instituições financeiras também e entender quais as opções que eles te trazem. E aí, de repente, você até pode levar a opção da outra instituição financeira, trazer na instituição anterior, a de origem, no caso do crédito ali, e fazer essa contraproposta. Mas antes disso, a gente precisa entender o que eu posso fazer, né? Quais vão ser as minhas condições. E não ir fazendo renegociações assim, sem ter a certeza de que aquilo vai ser sustentável, porque às vezes é por um longo período, né? Que ainda você assume um novo crédito ou assume uma renegociação. Então aquilo tem que ser realmente factível, viável dentro da sua vida financeira. Por quê? Porque às vezes a gente não tem oportunidade, às vezes, de fazer novas renegociações. Uhum. Isso é num interessante. Período curto. A ouvinte aqui, a Andréia, ela pergunta o seguinte: como é que a gente faz com os filhos? Porque nessa época os filhos pedem para comprar tudo e tudo mais. Tem que saber dizer não também, né? Sim, acho que é super importante. Então, quando me perguntam, né, essa questão dos filhos, eu acho que assim, quanto antes a gente inserir os filhos dentro da nossa vida financeira, ou seja, dentro da nossa vida mesmo, falando com os filhos, como é que funcionam as coisas, né? Que a gente precisa fazer escolhas, que quando a gente faz escolhas a gente tem que abdicar de outras, né? A gente não pode ter tudo. Fazer eles pensarem, puxa, quais as prioridades deles, né? Para que eles aprendam a fazer essas escolhas e a tomar decisões. E entender como às vezes é difícil tomar algumas decisões. Então, às vezes, a gente não está falando às vezes, de dinheiro em si, mas a gente está falando desse comportamento. Não, hoje a gente vai no mercado e nós vamos tentar, então, gastar X. Hoje nós vamos precisar comprar esse tipo de produtos aqui. E convidar eles para participar desse consumo com você. Uhum. É difícil? É difícil, porque eles vão ficar pedindo coisas, mas isso talvez seja no começo. E aí você vai explicando como é que as coisas funcionam. Não é assim. E dizer não é fundamental, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu tô toda hora dizendo não. Porque minha filha adora ir no mercado comigo, claro. Ela é super minha parceirinha, assim. A gente adora, né? Só que assim, eu chego no mercado, pai, eu quero isso. Filha, eu não sou também o diabo, né, pra ela. Eu falo assim, filha, eu deixo você levar uma coisinha. Pense bem no que você vai levar. Ótimo. Sabe? Ok, eu não vou negar de dar um mimozinho pra ela, um chocolatinho, alguma coisa. Mas quando eu olho pra trás, ela já tá com um chocolate, com uma bala, com um outro negócio, uma caixa de bombom, um outro brinquedinho que ela viu ali. Eu falei, não, você tem que saber dizer não. É um só. E esse, esse é muito caro. Não, filha, esse é muito caro, eu não posso levar. Eu não tenho a menor vergonha de dizer não. Eu acho que é por aí, né? É por aí, nenhuma vergonha, não. Dizer mesmo ali na frente de todo mundo. E a criança vai entendendo que não é sempre que a gente vai conseguir tudo, e até porque não é nada assim, a vida não é nada assim em termos financeiros, nem em outros termos, né? Só para aproveitar nosso tempo que está acabando, Ângela, dicas de quem quer investir agora. A gente sempre fala sobre isso, mas, por exemplo, caderneta de poupança, deixa um dinheiro parado lá, tem outras formas do dinheiro render melhor? Rapidinho, vamos lá. Tá. Acho que o investimento, primeiro, a gente tem que entender para que a gente quer esse investimento, até para saber quanto tempo eu posso deixar investido. Né? Mas vamos pensar para uma pessoa que vai deixar uma reserva de dinheiro, ou seja, criar aquela reserva de emergência para curto prazo. A gente pode pensar num tesouro direto, por exemplo. Os títulos públicos são seguros, muito seguros, e rendem um pouco mais do que a poupança. Mas, de todo jeito, a poupança ainda pode ser uma alternativa. Uma alternativa. O importante é o quê, Rodrigo, nos investimentos? O aporte, a constância, ou seja, sempre estar investindo, e o tempo. Então, quanto antes começarmos, melhor. Ângela, obrigado. Tempo final aqui no nosso programa. Eu tinha mais umas 29, 45 talvez perguntas para a Ângela aqui, mas o tempo voou. Obrigado, Ângela, pela sua disposição Rodrigo, em vir aqui obrigada pelo convite. Nos dar uma luz aqui para muitos ouvintes, para fazer o dinheiro realmente nos ajudar, ser o nosso aliado, né? Exato. E não o nosso inimigo. Obrigado mais uma vez, Eu viu? que agradeço. Bom dia. Muito obrigado pela sua participação, ouvinte aqui da Rádio T. A gente volta na segunda-feira. Reza a lenda que Marcelo Almeida estará de volta aqui para comentar os assuntos do dia. Valeu demais, um ótimo fim de semana para você. Até segunda.